Amiga, faz uns videozinhos aí pra gente postar depois. Eu já curti. Você curtiu a minha? Eu vou descurtir se você não curtir a minha. Oi, 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 minha gente! Olha, eu aqui de novo e hoje a gente vai falar de um assunto que dá água na boca. Estou aqui com a Edilane Galvão e ela vai dar muitas dicas para nós, porque ela é nutricionista e ela vai dizer como a gente cuidar da nossa alimentação enquanto cuidador e também como a gente pode agregar muitos nutrientes na alimentação do idoso. Vamos lá? Edilane, queria te agradecer por você estar aqui conosco e trazer toda a sua expertise em nutrição focada na família, nutrição familiar. E eu gostaria de saber como a gente se alimenta melhor enquanto cuidador, enquanto a pessoa que cuida e principalmente como o idoso deixa de falar, perde até às vezes o paladar, o olfato em algumas doenças, ou uma pessoa acamada por algum motivo. Qual é a forma de oferecer, como que a gente pode brincar com o alimento e tornar a alimentação uma coisa saudável, nutritiva e importante, assim, divertida para a aceitação da pessoa? Sim, prazer meu estar falando nesse assunto, que é um assunto que eu gosto muito, né? Falar da nutrição, né? Da saúde da família. Então a gente tem que falar um pouquinho do ciclo da vida, que até os 25 anos já fechou toda a maturidade do nosso organismo, o desenvolvimento, a parte óssea, a parte da maturidade dos hormônios, cerebral e tudo mais. E a partir dos 25 começa a manutenção, né? Depois tem a manutenção até começar o declínio lá no final, né? Que começa o processo de envelhecimento. E a nutrição tá aqui para isso, para ajudar a gente chegar lá no declínio com vitalidade. O idoso ele perde muita massa muscular. Né, tem uma realidade da minha sogra. Tem um período da doença, que no caso ela tem o Alzheimer, em que ela tem uma perda muscular e uma atrofiação do corpo muito rápido. Assim, pra gente que acompanha, eu acho assim que às vezes é assim, um choque de realidade. Então ela era uma pessoa que usava um tamanho médio e G e agora ela tá no P e PP. E a sensação que eu tenho às vezes é que eu não estou bem nutrindo ela, né? Então, assim, como a gente repor ou como a gente saber o que falta, o que não falta, como a gente trabalhar tudo isso numa pessoa, por exemplo, com esse tipo de doença. Então, assim, as limitações que acontecem com o processo, né, de envelhecimento natural, ele vai demandar um pouco mais de cuidado nos hábitos alimentares do idoso. Sim. O paladar muda pela atrofia da mucosa e ele começa a comer menos também a proteína mesmo, né? Pela falta da digestibilidade. A proteína tem uma molécula maior de digestibilidade, é mais difícil a digestão, né? Então, nesse caso, Rebeca, a gente faz o quê? A nutrição tá aí para auxiliar nos alimentos que aumentam a digestibilidade, né? Então, melhorar o aporte de abacaxi, de mamão, que tem bromelina, papaina, né? O limão, que vai estimular um pouco a vesícula para fazer o processo de digestão. Melhorar chás, né, importante nessa fase, né? O chá de hortelã, um chá de camomila, um chá de alecrim. Então, ajudar no cuidador, ajudar nesse processo de oferecer esses alimentos que ajudam na digestão. E sem falar na suplementação, às vezes, de enzima digestiva que a gente usa para esse paciente. E uma coisa assim que é a nossa realidade lá em casa, né, que é a minha realidade familiar, é assim, quando a minha sogra, primeiro ela não comia mais sozinha, mas ainda mastigava. Até que a gente evoluiu para que a gente tenha que triturar a comida no liquidificador. Então hoje, o que eu faço? Eu vou na frutaria, pego tudo fresquinho, uma vez por semana. Então a gente procura colocar brócolis, couve-flor, batata doce, inhame, batata inglesa, verde, uns 3 tipos de verde, rúcula, repolho, alface. Então assim, a gente procura fazer um misto. Eu pego um ingrediente, beterraba é o que eu coloco mais, de um. Não sei se isso é bom ou ruim, mas eu queria até que você me desse umas dicas sobre isso. Procuro sempre pegar uma carne mais fresquinha e eu refogo com alho, cebola e coloco um pouquinho de gengibre nesse refogado. Quando ela tá bem sequinha, daí eu levo ela junto com os alimentos bem picadinhos nessa pressão e aí eu deixo eles cozinharem até eles ficarem bem mole. Depois eu ainda tenho que bater no liquidificador. E aí eu separo em porções e congelo, porque daí durante o dia a dia, na rotina, então eu separo uma porção para almoço e uma porção para janta. E nesse meio tempo a gente insere algumas outras frutas. Sim, é bem importante você falar disso, porque assim, como todas as fases da vida, né, a gente precisa de uma nutrição equilibrada e saudável.
né? Então o equilíbrio precisa existir. Proteína, carboidrato, vitaminas, minerais, então os macros e os micronutrientes precisam estar nesse contexto em equilíbrio, né? Então, independente da fase da vida, a gente tem que trabalhar com isso, adaptando a textura, né? Quando um idoso que ainda mastiga ou como tá, né, engolindo, deglutindo, não precisa fazer nada desse processo. Pelo contrário, a gente precisa dar estímulo para esse idoso continuar mastigando. No seu caso, você foi vendo que ela tinha necessidade de estar triturado, porque você dava um pedaço, talvez tem um engasgo, né, sim, Rebeca? Eles engasgam, eles têm que observar muito isso. Na boca. Isso, a tosse, observar se ele está tossindo muito depois que come, né, que são os refluxos causados pela má digestão também, né? Então, independente da fase, no caso do idoso, fazer essa composição nutricional é muito importante. O que não se deve fazer, às vezes, é misturar muito, no caso. Por quê? Porque ele vai sentir o gosto todo dia da mesma coisa. Entendi. Então, por exemplo, o que vai na sua papinha? Você gosta bastante de beterraba. O idoso vai ficar sempre olhando aquela cor, às vezes o sabor vai ser aquele mesmo sabor todo dia, sabe? Não deixar ele perder esse paladar. Sim. Porque ele não vai ter o paladar primário mais, ele já vai estar com o paladar secundário. Né? O primário é aquele que aguça, põe o açúcar, põe o azedo para continuar estimulando o desejo pela alimentação. Isso, pela alimentação. Então, às vezes, o que você pode fazer? Fazer separadinho, mesmo que fazer talvez separadinho, vai dar mais trabalho, mas eu acho que você faz lá uma vez por semana. Isso, ou umas 2, 3 vezes a semana, faz separadinho, faz do jeito que você tá bem pastosinho e ofereça pra ela separado, pra ela sentir, até faz um ou outro legume, pode até fazer, só pode fazer um outro legume com gosto pra ela sentir esse sabor. Respondendo a sua pergunta com relação ao lúdico, né, eu amo quando tem bebês em introdução alimentar e idoso junto, na casa, na mesma casa, sabe? Porque daí a gente trabalha as duas coisas juntos, sabe? Vai oferecer para a criança de forma divertida, de forma, né? O idoso vai entrar nesse contexto. Precisa ter um lugar arejado, calmo, sem barulho, sabe? Sem muito... Então o idoso precisa desse ambiente tranquilo na hora de comer, como a criança. Porque senão você vai se irritar, ele vai recusar o alimento pelo ambiente em si. Quando criança, eu mando mandar vídeos pra mim. Quando a mãe fala, tá recusando, não tá gritando muito na hora da refeição, tá chorando muito, eu falo, manda um vídeo. Se você puder filmar para mim o ambiente, eu enxergo o ambiente para entender o contexto que está acontecendo. Então você pode contribuir até nisso, não só no que ele deve comer, mas na forma como que deve ser oferecido. Muito, a nutrição vem me ajudando nisso, porque a gente via que não era só a alimentação em si. Tinha alguma coisa acontecendo por trás disso às vezes, entendeu? Sim. Quando a gente começou a mudar essa alimentação dela, a gente pensou assim, mas nós vamos ter que mudar a nossa também? Que era aquela coisa de, a gente também vai ter que, qual que vai ser o jeito? E a gente percebeu que a gente conseguiu inserir de uma forma com que a gente conseguisse manter uma rotina normal para nós e adaptar a dela. E eu acho que isso deve ser uma das frustrações que todo mundo fica com medo, né? Tipo, eu também vou ter que comer comida batida no liquidificador? Eu acho, assim, interessante, igual você falou, o cuidador vai ter que comer comida, pastosa, liquidificada também. Não, você vai comprar, até é importante você comer menos que você talvez não comia antes, né? Então, vou colocar o inhame na nossa sopa da minha avó, né? Isso. Então, eu vou experimentar esse inhame, ver que sabor que tem. Então, é uma forma de você experimentar novos alimentos. Sim. E é legal também o cuidador pensar, o que levou a essa demência? O que será que pode ter acontecido, né? Então ele ter esse cuidado de pensar o que levou, para ele fazer uma proteção também com ele, né? Sim. Então cuidado com ele para que ele não venha a ter essa demência. Talvez pode ser um fator genético, pode ser um fator hereditário que a gente fala, mas pode ser também um fator ambiental que causou aquilo, né? Então, por exemplo, alimentos que melhoram a parte do cérebro, a atividade cerebral, né? Então, os ovos, o peixe, que é o peixe com ômega 3, que é a sardinha, que eu gosto muito, né, no caso. Usar o abacate, né, que é fonte de ômega 9, né? Usar alimentos que ajudam a melhorar essa questão da demência, né? E uma coisa, assim, que acontece muito na minha realidade é assim, quando eu vou nos lugares, geralmente eu levo a comida dela. Então, esses dias a gente foi no pesqueiro. Então, o que a gente fez? A gente fez toda a rotina dela em casa, deu café da manhã, depois a gente deu almoço, daí era 12:30 quando a gente foi ao pesqueiro. Então, ela já estava satisfeita. A gente leva uma frasqueirinha térmica, as coisinhas dela. E às vezes eu me incomodo muito porque eu tô comendo e ela não. Só que não tem como eu oferecer a minha comida para ela naquele local. Que a ideia era ir no Pesca e Pague para fazer a interação dela, porque eu falo que minha sogra ela é acamada e não é restrita ao leite, eu falo muito isso. Então eu tento incluir ela em todas as rotinas, porque assim, já é difícil a questão dessa doença, a evolução dela.
Então eu tento trazer para o mais natural possível, tanto eu quanto meu esposo, que é o filho, né? Então é importante você levar o alimento dela mesmo, oferecer o alimento dela naquele momento. Ela não vai se sentir, pode ter certeza que você conversando com ela, olha, né, ela não vai se sentir mal e eu acho que é bem isso mesmo, levar. Então leva a frutinha dela, leva o suquinho, lá não comeu, é hora de almoço, leva a comida dela, leva o almoço dela. Você já faz o cuidado direitinho, já, só né? preciso melhorar na sopa, né? Eu acho que talvez, assim, dá um pouquinho pra ela do paladar, deixa ela voltar no paladar, né? Então, assim, gente, eu vou marcar uma consulta, vou levar a minha sogra lá, e aí lá vai ser um cardápio específico para a minha sogra. E a nutrição tá aí pra isso, pra trabalhar a individualidade de cada um, né? Individual é importante, porque às vezes foi bom pro meu vizinho, mas não significa que vai ser bom. Sim. E não é porque é natural também que se em excesso não vai fazer mal, né? Pra gente encerrar, então, eu vou falar uma palavra, e aí você me fala o que vem na sua mente. Família. Uma dádiva de Deus, assim, uma bênção. Amor. Jesus Cristo. Envelhecer. Com vitalidade. Aê! Idoso. Idoso, cuidado. Nutricionista. Mentira. Não, a nutricionista, na verdade, é a saúde, né? Eu acho que a saúde, ela fala tudo por si, né? Então, nutricionista é um cuidado à saúde da família. Cuidado e cuidador. Cuidado é muito a resiliência, né? Então, é eu treinar a paciência e o amor. Então, o amor é tudo, e fala tudo pro idoso, acolhimento, né? Eu acho que o acolhimento, aquele abraço, contar para os passos que vão se seguir daqui pra frente, né? Porque imagina, eu tomei conta da minha vida sozinho por tempo, agora alguém vai cuidar de mim. Então, essa pessoa que tá cuidando de mim precisa me explicar o que tá acontecendo passo a passo, né? Então, entender. Porque de repente eu não usava fralda, eu tenho que usar fralda. Sim. Alimento. Eu falo que alimentação, descasque mais e desembale menos. Né? Descascar mais é tudo hoje. Então, gente, vamos descascar mais e desembalar menos, né? Isso. Mais natural, mais acessível, né? Gente, então é isso. A gente teve a presença ilustre da Edilane Galvão aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, Ed, pede pro pessoal se inscrever no canal, curtir sua página, me fala sim, minha página é Edilane Galvão Nutricionista, tá? Então curtem lá a minha página, vai ter muitas dicas, muitos vídeos legais também. Então curtam a página da Edilane, curtam a minha página, compartilhem com os amigos no WhatsApp, no Facebook. Se vocês tiverem dúvidas em relação à nossa conversa de hoje aqui ou alguma experiência para compartilhar, deixa no comentário. A gente conta muito com a troca de experiência que vocês podem trazer para nós e dá o seu joinha aí, beleza? Até mais!